Olá, sejam muito bem-vindas, sejam muito bem-vindos. Esse aqui é o podcast da Litera, uma realização da Litera Cultural. Sou o professor Vitor Valente e hoje a gente dá sequência nessa proximidade das provas, na verdade, já no meio das provas, como a gente se encontra, ao professor Sukai. Nós fizemos os encontros com a professora Carol, de História, e hoje com o Carlos, de Sociologia e de Filosofia. Tudo bem, Carlos? Tudo ótimo. Vamos lá fazer esse refino aí para a molecada nessa reta final de preparação para a prova do Enem aí especificamente. Carlos, e vamos aos trabalhos? Bora. A gente começa abordando a disciplina de Sociologia, que tem um lugar aí bem particular na prova do Enem, né, cara? Então vamos olhar como é que ela aparece. Carlos, vamos lá. Um dos assuntos para a gente trabalhar aqui é a questão dos movimentos sociais e como eles vão aparecer na prova. Eu quero primeiro te perguntar o que eles são, como eu defino isso, Carlos? Isso é legal, é bom começar por aí, porque assim, o Enem não liga muito para a definição, né? O Enem Ok. ele não é muito da teoria, Tá. né? Aí quando se fosse uma questão mais pura da Unesp, da Unicamp, às vezes até vem alguma coisa que você consiga trabalhar a definição. A definição exata de movimento social passa muito mais pela sua duração, né? Então assim, tem uma demanda na sociedade e essa demanda perdura, certo? Já vou dar uns exemplos, inclusive, de movimentos sociais que vão facilitar isso. Mas a definição em si pode ajudar a responder uma questão do Enem? Pode, sempre pode. A teoria sempre pode, mas o Enem ele gosta de aplicar a um movimento daquele momento, um movimento um pouco mais escondido, tal, né? Então, já caiu o MTST e eu sempre falo para os alunos, pode ser que caia, sei lá, o movimento dos faxinalenses lá do Paraná. Com o que você sabe, você consegue responder. Com o que você sabe de MTST, você consegue responder. Entendi. Certo? Então, assim, a definição não é o mais importante, mas é legal saber. E mais do que a definição, o fator histórico. Então, porque existem duas formas de olhar o movimento social, que faz, inclusive, você olhar movimentos sociais de esquerda e de direita. Então, se você tem um olhar histórico para ele, dificilmente você vai colocar movimentos sociais de direita. Por exemplo, MBL, Vem Pra Rua, Revoltados Online, porque você vai falar assim, é uma demanda da história. Então, Claro. geralmente foi uma demanda da classe trabalhadora que se aglomerou coletivamente. E aí, por que eu falo que a duração é a excelência? Vamos pensar no MST. Apesar do dirigente máximo do MST dizer que façamos a reforma agrária que o MST acaba amanhã, a gente sabe que isso é mentira e ele sabe que também. Por quê? Claro. O MST hoje ele é muito maior do que só a reforma agrária. Sim. Eles vão querer continuar sendo o maior produtor de arroz do Brasil. Por exemplo. E isso é uma coisa que pode muito estar numa questão do Enem. Pegar o MST e usar esse lance da duração Então, tá vendo? Não cai a teoria, o que é o movimento social, mas olha a demanda do MST. Já caiu no Enem, por exemplo, um acampamento urbano e uma questão sobre o MTST. Então, é bom, já até continuando, né, pegar os exemplos que a gente tem no Brasil. Dá para pegar exemplos estrangeiros também, Black Lives Matter. Dá pra gente falar, por exemplo, do movimento LGBTQIA+, a parada LGBTQIA+, ela própria é um movimento. Se eu estou entendendo, Carlos, você me corrige, por favor. O Enem vai gostar, então, de cruzar o elemento histórico, o momento histórico, com a demanda que existe naquele momento e, portanto, a finalidade do movimento social naquele contexto, é isso? Exato. Até porque eu falei assim, porque você pode ter um olhar que não é histórico e falar de movimentos sociais de direita que fazem o mesmo, se aglomeram, tem uma duração. Só que eu duvido que seja a perspectiva do Enem, não é porque o Enem é uma prova de esquerda. Mas é porque o Enem, claro. eu sempre falo isso para os alunos, o Enem não é uma prova de esquerda. A gente podia falar isso da FUVEST anos 90, né? A FUVEST era uma prova de esquerda, uma prova marxista. Já é muito difícil falar isso dos vestibulares hoje, eles são exatamente de esquerda ou direita. Eles podem ser o que eles são, né? O caso do Enem, ele é humanista. Ele é uma prova que vale a pena você ir naquela questão que fala do progresso, contra o preconceito, né? Então, provavelmente, é difícil que caia como designação de movimento social um movimento de direita. Não é impossível. Caindo é sempre esse diálogo história, sociedade, as demandas dessa sociedade, como ela se organiza. Até hoje foi assim. Legal, bacana, Então, por exemplo, não vai pegar a teoria lá do Gustave Le Bon, embora a gente estude assim, é importante saber, contra os movimentos sociais, porque era uma aglomeração irracional.
Mas o aluno não precisa se preocupar em ficar decorando Teoria, movimentos exato. sociais também. Não, Lista de conhecer movimentos sociais. conhecer os principais do Brasil, acho que é natural, né? Assim, aí o aluno não precisa decorar, ele precisa ler jornal. Precisa saber. O nosso aluno, ok. eu já encho o saco dele para ler o jornal. Claro. Eu já falei, não estude na véspera da Unicamp, vê as 11 notícias do ano. Quem fez isso, leu esse quibo lá e caiu na Unicamp. Opa, então, sim, exatamente. Pronto. Exatamente. Né? Boa, legal, bacana. Ficou claro aqui como costuma cair esse tipo de conteúdo. Um segundo assunto, essa questão de Estado e cidadania. Esse é um assunto que costuma cair bastante, Sim. né, Carlos? Estado, me parece, Carlos, que é um conceito, para usar uma palavra da moda, muito fluido. Acho que ele já Muito apresentou fluido. diferentes definições ao longo do tempo. Isso cai? Como é que é isso? Boa. Assim, não é impossível de cair, eu colocaria numa segunda linha. Tá. Ao contrário do movimento social, acho que aqui uma teoria do Estado é possível, talvez numa questão que interligue sociologia com filosofia. Você começou falando, pô, sociologia é algo muito peculiar hoje no Enem. A gente vê mais questões de sociologia do que filosofia. Então, tem essa impressão. Se tiver 12, vai ser 8-4. Tá. Então pode ser uma que tenha uma intersecção entre teorias do Estado. E aqui já entra, inclusive, a segunda questão aqui. Perdão que eu estava olhando, né? Como a democracia e a república entram nisso. Cara, você pode pegar uma diferença entre termos e já jogar para a teoria do Estado. Então, por exemplo, democracia e república têm a mesma intenção histórica. Tá. O poder do demos é o poder do povo, a res pública é a coisa do povo. Tá. Uma aconteceu no povo latino, lá nos romanos, né? Depois do período etrusco, a segunda república. E a democracia aconteceu lá no período lá do Clístenes, dos grandes juízes, depois do Péricles e Sócrates. Tá. Certo? O interesse é o mesmo. Aí como que eu acho que cai no Enem? Teoria do Estado moderno. Qual é o comportamento da democracia e da república no Estado moderno? Que é algo posterior à queda, à decapitação dos reis. Tá. Então aí é uma questão que aborda sociologia, um pouco de filosofia, inclusive história. Então, se for para cair mais teoricamente, pode ser assim. Quando a gente olha, Carlos, para a prova de redação do Enem, bati um papo recentemente com o Neto sobre isso aqui, a gente costuma dizer em texto que a redação do Enem, independentemente do tema que ela trabalhe, ela é sempre uma redação sobre cidadania. Que o tema da prova é um pretexto para que o aluno discuta cidadania. Esse é um assunto que também aparece na prova de humanas, né? É isso mesmo? Sim. Então. E aí como? Exato. Aí eu ia falar, numa segunda linha, essa parte mais teórica. Agora, a linha principal, olhando o histórico do Enem, olhando as questões ali, 2017, 2018 tinha 2. Tá. Vou citar novamente, não é um comparativo, mas a gente está falando de vários vestibulares. Caíram 2 na Unicamp. Exato. 2 questões de expansão da cidadania. Sim. Então... Me dá a impressão de ser a tônica, né? Eu acho que isso tem crescido, né, cara? Então aí, por exemplo, não precisa decorar teórico. O Enem é uma prova feita para até quem não teve aula tentar fazer, ter oportunidade de fazer. Correto. Acho que hoje ela já não é uma prova que dá para fazer sem um bom estudo, sem um bom preparo, não. Mas a intenção original era essa. Então, tem o Enem para pessoa privada de liberdade, não é uma prova fácil. Não é mesmo. Então, assim, ela é uma prova que você depende muito mais do texto. E o texto ele negocia com você esse lance da cidadania, a expansão da cidadania. Então você não precisa procurar o teórico que fala sobre a liberdade civil, liberdade social e tal. É bom que você saiba. Diferente do que seria, por exemplo, uma questão de segunda fase Unesp. Exatamente. Que vai pegar muito isso. ali no conteúdo. Aí é mesmo. bom você conhecer. É verdade, é isso. Acho que é uma boa definição. Interessante isso, Carlos. Mas eu acho que cabe, Carlos, uma outra questão. Eu ouço muito a molecada falar que a sociologia no Enem é só interpretação de texto. Me preocupa um pouco só, eu acho que ele reduz um pouco a coisa, tá? Mas eu fico com medo de um equívoco aí, porque eu acho que nesse só interpretação de texto, me corrige de novo se eu estiver falando, né, coisa errada, se inclui também uma capacidade de leitura de mundo e de uma espécie de uma alfabetização política. Acho que o Enem cobra um pouco isso. Eu acho que o aluno põe tudo na caixinha do interpretação de texto, e muitas vezes ele erra a questão que eu achou que era fácil por uma dificuldade de leitura política, de uma leitura cidadã, de fato. Por aí? É isso, e mais, até eu devolvo a questão para esse aluno.
Que interpretação de texto a gente está falando? Exato, Ficar buscando palavra-chave no texto? Isso não funciona. Não mesmo. O Enem, ele te dá um comando do enunciado, aí a partir desse enunciado você procura no texto. Sim. Procurar no texto não é buscar uma palavra que está no texto para ver se bate com a alternativa. Exato. Procurar no texto é a ideia que o texto tem. Mesmo porque tem comandos não, mas tem questões do Enem que vão pedir para o aluno inferir coisas, pressupor coisas. Exato. Se está inferindo e pressupondo, não está escrito, né? Exato. Então, né, tem essa taxonomia, né, de qual comando ele vai te dar. Exato. E você precisa de uma bagagem. Isso. Agora, caso essa bagagem te fuja, por exemplo, você tem uma aula com diversos teóricos aparecendo. Eu citei aqui o Gustavo Le Bon, dá pra gente falar de movimentos sociais do Manco Olson e etc e tal. Mas, pô, sei lá, você não lembra. Ou o texto que tá lá não é exatamente... É da Maria da Graça Gon, né? Ah. Pô, cara, ela foi uma das maiores teóricas do movimento sociais, a gente quase não estuda. Ela tá dialogando com esses autores. Então, você tendo essa bagagem anterior vai te ajudar. Facilita ela bastante. não vai para um outro lugar. Legal. Entendeu? Então você não vai procurar uma mira que não está sendo mirada, né? Tá, boa, interessante. Próximo assunto aqui, professor. Cultura e sociedade. O elemento cultura, bom, estamos de novo diante de um termo, cultura, que ele é flexível com a beleza, né? O que me faz ficar um pouco curioso sobre qual é a abordagem sobre cultura que a prova vai tratar, porque se tem uma palavra que é um guarda-chuva danada, é essa, né, cara? O que o Enem está entendendo como cultura e como é que ele vai abordar isso? Eu acho que tem duas perspectivas. Então, eu falei lá no começo e também em Estado de Cidadania, eu falei assim, cara, não se preocupa tanto com essa parte de definição, designação. Em cultura, isso vale também, mas a definição vai ajudar a entender como que o Enem trabalha. Então, ó, vamos lá. Cultura tem pelo menos 3 formas de lidar com ela e as 3 formas podem aparecer no Enem. São as definições de um teórico, que eu vou citar aqui. Eu não quero que ninguém corra para ir ler a obra desse autor agora, né? Depois, quando você passar na universidade, outra conversa. Se embebeda de Félix Guattari. Então, o Félix Guattari é um autor que vai falar. Existe a cultura civilização, a cultura valor. Eu digo cultura civilização porque em alemão cultur e civilização, cultura e civilização é a mesma palavra, cultur, certo? Vai ter a cultura alma de um povo, e a cultura mercadoria. Isso é uma passagem histórica também, né? Então, originalmente você pensa que a cultura, você observa a cultura como algo, um padrão civilizatório, então você tem mais ou menos. Depois você tem uma cultura que é de todos. Todo povo tem cultura, que é mais ou menos não, é o que a gente acredita hoje. Sim. É o que o Enem, como uma prova humanista, entende como cultura. Multiculturalismo, né? Relativismo cultural. Então, como que aparece mais no Enem? A passagem dessa ideia de civilização como um sinônimo de cultura para a cultura alma de um povo. Então, relativismo cultural, o que é o negativo daí? O etnocentrismo, o eurocentrismo, principalmente. Então, uma questão que envolve colonização, povos indígenas, povos originários. E aí, dentro dessa ideia de contra o etnocentrismo, aparece posteriormente as noções da Escola de Frankfurt a partir da cultura como mercadoria. Acho importante frisar, Carlos, pegar um termo que você usou, né? Contra isso, contra aquilo, que a abordagem de cultura que o Enem vai fazer, portanto, ela não é uma abordagem neutra. Não é. No sentido de que ela vai olhar positivamente para certos elementos, isso vai aparecer na questão, e negativamente para outros, correto? Exato. Positivamente para a cidadania, né? Voltando lá para a diversidade cultural. Exato, voltando em Estado de Cidadania. Correto. Não vai ter uma questão fascista no Enem. Claro. Não vai ter uma questão excludente da cidadania. Sim. Aquela alternativa que te leva a resolver um conflito com relação à cidadania é a certa. Eu costumo dizer que o Enem, não todas as questões, mas a maioria delas, de humanidades, pelo menos as humanidades que eu trabalho, que eu não sou muito da geografia, né? Tem uma certa, uma possivelmente certa e uma muito certa, porque ela se liga muito ao texto. Essa muito certa, ela tem o plus da cidadania, ela tem o plus da diversidade cultural, ela tem o plus da cultura como alma de um povo, ou o plus de uma crítica à cultura mercadoria. Interessante. Certo? Ou seja, né, o olhar cidadão, ele contribui para a gente entender. Aí pensando em prova, né, a alternativa que ela é a mais correta, né, o Enem tem esse olhar, certo? Exato, e aí é o que eu falei, isso não é ser de esquerda, né? Isso é ser humanista. Sim, claro.
Para além disso, nesse mesmo tópico, cara, eu sei que o Enem gosta muito de uma classificação que é a ideia de cultura material e cultura imaterial, e da valorização disso também, né, Carlos? Diferenciar a cultura material da imaterial, e isso dá para fazer com alguns elementos, assim, né? Se eu colocar o frevo, uma pessoa dançando frevo, a maioria das pessoas de bate-pronto vão falar assim, isso é material, pô, é Que a pessoa física, tá fazendo. a pessoa está fazendo aquilo. Não, mas Sim. o frevo é cultura imaterial. Sim. A mesma coisa o bolo. O bolo, você vai comer ele fisicamente, vai se deliciar com ele, e o bolo de rolo, ele é físico, mas ele é uma cultura imaterial, porque a receita do bolo, a coreografia do frevo. Sim. Então tem que saber diferenciar essas duas coisas. O Enem vai gostar muito de colocar lá um elemento de cultura imaterial, e nas alternativas você tem que... Vai dar 4 coisas materiais que parecem imateriais e uma só que é a certa, que é Como imaterial. Como é que a gente pode diferenciar, grosso modo, Carlos, uma da outra aí? A cultura material, ela é monumental. Tá. Ela parte de um lugar de história, né, que é um outro conceito da historiografia, inclusive. Ela parte de uma idealização a partir da memória física. Ela é concreta, então, por exemplo, a Praça da Independência aqui, né, ela é um monumento, aquele monumento dos Andradas, dos irmãos Andradas e tal. Aquilo ali é uma cultura material de um povo. Correto. Certo? Ou aí já a cultura imaterial vai ser relativo ao abstrato. Conjunto, né? De hábitos. Exato. Por exemplo, a panela de barro, a panela em si, quando você usa ela, independente, você comprou uma panela de barro, usou ela, tal, ela faz parte da cultura material de um povo. Correto. Esse é o povo que usa a panela de barro. Mas as paneleiras do Maranhão, né, a forma com que elas fazem, que é muito específica, Sim. É cultura imaterial. Tá? Os modos de fazer. Isso. O cancioneiro faz parte O da cultura cancioneiro material, faz, por exemplo. Verdade. O cordel, né, literatura de cordel. Está dentro da cultura sim. material de um povo. E essa é uma diferenciação que cai bastante, né? O Enem gosta, né? Gosta, não caiu nos 2 últimos, então a gente já fica pensando, opa, deve cair. O que está acontecendo? Boa, legal, interessante. Autores da sociologia brasileira. Aqui Beleza. eu fico com uma dúvida, assim, você falou que a sociologia não é de cobrar muito o aspecto teórico. Aqui isso vale também? Mais ou menos. Não precisa ser um profundo ou uma profunda conhecedor ou conhecedora da sociologia teórica brasileira. Tá. Mas a sociologia tem uma coisa que é bom você ter como pano de fundo, que é a aula mais teórica do ano, né? Que isso é de todos os materiais. Você vai ter isso. Às vezes você começa dando aula assim, né? Que é o tripé sociológico. São os pais da sociologia, né? Marx, Durkheim e Weber. Ok. Certo? E eu não coloco na revisão, porque de fato no Enem não tem essa questão pura desse tripé sociológico. Correto. Mas a sociologia brasileira bebeu dessas fontes. Ok. Então dá pra gente perceber isso em 2 autores. Weber, o pai do Chico Buarque, Sérgio Buarque de Holanda, e o marxista Florestan Fernandes. Sim. Tá? Então, assim, é bom conhecer a teoria. Precisa profundamente conhecer a obra desses autores? Eu acho que é mais um lance de entender conceitualmente eles, e isso é rápido de fazer. Né? Você me perguntou quais são esses autores. Gilberto Freire, ele foi o primeiro grande pensador brasileiro da sociologia. Existe uma polêmica na obra dele, porque ele estava defendendo, a partir da obra de um outro autor, que também ninguém precisa se aprofundar agora, mas embebedem-se dele na faculdade, o Franz Boas. Não é o Franz Fanon, embora todo mundo deva se embebedar desse também. O Franz Boas, ele fala sobre relativismo cultural. Sim. Olha, a cultura é a alma de um povo, todo povo tem cultura. Então, aí, o Gilberto Freire fala, cara, a galera tá falando que o Brasil não tem futuro. Não, o Brasil é o país do futuro, porque a gente é o grande povo miscigenado. A gente tem várias culturas em uma, não é quantidade, né? A gente tem uma qualidade de cultura. Então, ele propõe que o Brasil é uma democracia racial. E aí isso vem acompanhado de tipo assim, o racismo acabou. Tá. A leitura que se faz da obra dele. Então, é possível que apareça essa diferenciação. Tá. Com o Florestan Fernandes, que é um marxista que desmistifica a ideia de democracia racial, mostrando basicamente, olha lá, o trabalhador da fábrica é preto e pardo, ele é negro, pelo IBGE, né? Correto. Hoje, para ter uma Sim, definição sim. que o Enem pega bastante. Ele é um ferrado, ele é o centro de uma revolução brasileira que tem que existir.
Ele propunha, inclusive, uma revolução burguesa, porque o Brasil ainda tinha uma aristocracia, estou falando ali de século XX ainda, Tá. né, um pouco depois da recente industrialização. Então, tem que vir uma revolução burguesa para vir a revolução proletariada brasileira. Então, não dá para falar que a gente já vive uma democracia racial, porque a gente mal vive uma democracia. Correto. E aí, correndo por fora, tem o Sérgio Buarque de Holanda, que é muito weberiano. E aí, o que é a sociologia para o Weber? É a busca de compreensão do mundo. Então, ele não está olhando o mundo, a sociedade é que manda, né? Não. A ação individual se torna coletiva, a ação dos atores individual se torna coletiva. Então, eu vou compreender cada momento da sociologia pela sociologia. Então, por exemplo, eu procuro tipos ideais. E aí, o tipo ideal máximo que o Weber achou foi o encontro do espírito capitalista com a ética protestante. A gente sempre dá essa aula, esse é um livro maravilhoso, muito bom para entender sociologia. E aí, esse é um encontro, é uma ação individual que se torna coletiva, e o encontro dela você tem uma leitura sociológica de Estados Unidos e depois do mundo. Correto. Por que uma parte dos Estados Unidos enriqueceu e a outra, que era católica, não? Beleza. No Brasil, o Sérgio Buarque faz uma coisa parecida. Tá. Ele fala assim, ó, o Brasil, o português, então vamos entender a origem, as raízes do Brasil, né? Ele fala, então vamos entender a origem. O português, ele era um bom ladrilhador. Não era tão bom semeador, certo? Ladrilhador por quê? Cara, ele não faz aquela Lisboa super projetada, ele faz aquela Lisboa bonita. Ela é uma consequência do Estado racional, a racionalização do Estado. Sim. Português acontece pelo ladrilhador e não pelo semeador, como a gente acha que vai acontecer. Sim. O que é o semeador? O agricultor, né? Claro. O português ele não era bom de plano, não era bom de semear, ele era bom de ladrilhar. O encontro desse ladrilhador com uma sociedade miscigenada criou um tipo ideal brasileiro, que aí não é democracia racial, não é bom, não é algo bom. O miscigenado brasileiro também não é algo ruim. Ele é o homem cordial, e não cordial no sentido de cordato ou gentil. Sim. Cordial no sentido de deixa que eu dou um jeitinho. Quem nunca viu alguém parando em cima de uma rua, em cima de uma calçada, e aí chega um outro cara que se você acha que vai brigar com ele, ele fala assim, não, relaxa, eu conheço um cara do Detran ali, pode ficar aí, me dá 10 conto que eu cuido do carro pra você, que eu tenho uns parceiros lá e tal. É o desenrolado. O desenrolado. Esse é o jeitinho brasileiro. Ele confunde o público com o privado através dos afetos. Você vai caminhar pro malandro ali depois. Exato. Tem traços da malandragem. Exato. E não como algo negativo também. Sim, exato. Mas como algo de que ele usa aquele estado racional do ladrilhador, como ele não tem o semeador, né? O tipo ideal dele é usar essa racionalização de maneira irracional, afetiva. Deixa que eu dou um jeitinho. O Weber tinha um nome para isso, que é o patrimonialismo. Tá. Já teve questão do Enem sobre essa confusão do público com o privado. E já teve agora uma questão da Unicamp exatamente do jeito que eu estou explicando para você responderia a questão. Se eu entendi, professor, então a gente vai ter esses teóricos sendo usados a partir da leitura que eles fazem de Brasil, por assim dizer. Isso. Né? E aí, em cada um deles tem uma chave conceitual. Democracia racial para Gilberto Freire, a desmistificação e revolução. Então, é um revolucionário, um pensador marxista, ele é revolucionário. Sim. O pensador weberiano ele é compreensivo. E o weberiano, o Sérgio Buarque de Holanda, ele já vai mais para o tipo ideal. É importante que o aluno domine essas chaves de leitura dos que vão ser aplicadas ali. Dos três, com certeza. Depois tem um quarto que corre por fora, que foi ministro do governo FHC, eu não lembro exatamente o que, eu sempre falo educação, mas eu não tenho certeza, foi o Darcy Ribeiro. Sim. Que aí ele já vai dar nome à miscigenação brasileira. Tá. Mas aí o Darcy Ribeiro não precisa saber, saiba só que ele é o intelectual da miscigenação. Tá, boa, tá? Legal, maravilha, professor, muito bom. E no caso da sociologia contemporânea, professor, como é que esses... Vai na mesma pegada ou não? A gente tem um olhar mais abstrato, mais teórico? Não vai na mesma pegada nesse sentido. Eu achei que você estava querendo falando de chave conceitual. Tá. Acho que não, acho que tá esse nomezão, né? Sociologia contemporânea é tudo. Mas tem uma coisa que o Enem gosta, globalização. Tá. Ele vai pegar ali o Bauman para discutir, sabe a modernidade líquida do Bauman? Sim, ele não vai se aprofundar muito nisso. As relações efêmeras da contemporaneidade, não. Ele vai querer saber, globalização, tem coisa boa e tem coisa ruim? Tem coisa boa e tem coisa ruim. Dá para pegar um trecho do Bauman e analisar o que ficou ruim, o que ficou bom? Dá. Então é mais rápido, eu acho que é mais rápido a sociologia contemporânea do Enem. E ela cai
percentualmente ela cai um pouquinho menos do que as Tá. outras mesmo. Tenho a impressão que o Enem ele privilegia o Brasil, né? Ele tem essa coisa de um olhar para cá, né? Muito mais forte, assim. Sim, sim. E pegar a globalização e ver o impacto da tecnologia. Tá, O impacto da interessante. tecnologia, uma questãozinha aí de inteligência artificial, tal. Pode caminhar forte Pode aí, caminhar, né? pode caminhar. Fora o Bauman, mais alguém que você acha que seja interessante? Lipovetsky, às vezes cai, eu nem sei como que fala o nome dele exatamente, eu geralmente pesquiso... Eu falo que nem você, Lipovetsky. Geralmente eu pesquiso o nome do autor, mas é que ele é francês e tem esse nome esquisito. O Yuri Lipovetsky pode cair porque, ao contrário do Bauman, para ele não é que tem uma ruptura, que a gente está hipermoderno agora. Sim. Mas vai na mesma linha de análise, qual que é o lugar por excelência da sociologia contemporânea? No shopping center, né? Sim. Então, o mall, né? Então, é isso. Pode cair uma questão mais estética, né? Uma questão com uma obra de arte, e aí pedindo para analisar a efemeridade dessa obra, o conceito estético dessa obra, pode ser uma coisa assim. A ideia de consumo, talvez. A ideia de consumo Acho da que é obra, forte inclusive também, pegar né? vou sugerir uma questão do Enem, assim, pega uma obra do Jeff Koons, aquele cara que faz uns balões, em vez de fazer o balão, o cachorrinho de balão, que você pega no circo, ele faz de cerâmica, assim, umas obras milionárias, e pegar e falar assim, cara, essa obra foi vendida por 40 milhões de dólares. Correto. Onde ela se encaixa nessa perspectiva de cultura-mercadoria, já fazendo uma intersecção? Sim. Né? Então pode cair nesse aspecto. Interessante. A gente tem então esse olhar a partir dos traços, das características mesmo dessa sociedade aparecendo a partir do olhar desses autores, a aplicação na arte, caminha por aí. É isso. Boa, professor. É mais rápido mesmo. Acho que é um pouco direto, porque a gente fala ali da sociologia brasileira, tem que ter uma chave conceitual. A gente pode voltar rapidinho na sociologia brasileira também? Lógico que pode. Acho que uma outra chave legal, desigualdade social. Opa. Racismo e desigualdade social para cada autor. É um tema muito presente, né? Então, assim, aí já tem uma chave, é bom você ter mais leitura. Na aula mesmo, na litera, a minha aula de sociologia brasileira eu saio suado. É uma aula mais pesada, intensa porque ali. Primeiro eu fiz o tripé sociológico. Faz polichinelo pra caramba na aula. Eu gosto de como vem o material até. Eu faço o tripé sociológico e depois vou para sociologia brasileira, assim, é maneiro isso. Interessante. Grosso modo, esse é o olhar que o Enem vai dar para a sociologia, né, professor? Sim. Então, dá para a gente falar que é uma prova na sociologia muito contextualizada, né? Muito apoiada no texto, muito apoiada no fenômeno histórico ali, beleza, né? E aí privilegiando o Brasil, é isso? Ela é mais apoiada no texto do que contextualizada. Porque, por exemplo, entre a comparação, a Unicamp é uma prova contextualizada. Tá. A Unicamp vai cair o negócio que aconteceu no final da semana passada. Tá, né? interessante. O Enem pode acontecer? Pode. Não é tradicional dele. Até pelo formato, né? Ser banco de questões, acho que dificulta um pouco isso. Né? E acaba um pouco antes de formar a prova. Exato. Interessante. Pessoal, bastante coisa aí para que você possa olhar se os seus estudos para a parte de sociologia estão caminhando direitinho e a maneira como você tem que olhar para as questões na prova. Acho que nesse ponto do ano, a prova já é Enem na Austrália, né? Já dá para você olhar a partir de como que eu vou encarar essas questões, né? O que esperar delas. Belezinha, gente? Em relação à sociologia, o papo se encerra, mas tem mais coisa por aí, não perde por esperar. Beijo para vocês e até a próxima.